Imagina perder um irmão de forma brutal e anos depois se casar com o homem condenado por tirar a vida dele. Parece até um enredo de filme, algo inacreditável, mas essa história, gente, realmente aconteceu e é a história da Crystal Strauss e do John Tidjin. Uma história que mistura crime, justiça, um perdão que sinceramente desafia qualquer compreensão e se torna algo bizarro. E hoje nós vamos reviver os detalhes desse caso e entender como uma tragédia se transformou em uma união tão polêmica. Vocês já vão entender do que eu estou falando, mas antes, se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá estou sempre interagindo com vocês e mostrando um pouco do meu dia a dia. E eu vou pedir também logo no começo desse vídeo que você já deixe o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. E agora sim, vamos para o que interessa e bora pro caso de hoje. Bom, tudo começa com um rapaz chamado Brian, então vamos conhecê-lo um pouco melhor, tá? O Brian McGarry nasceu em Cleveland, no estado norte-americano de Ohio. Ele nasceu no início da década de 1970 e desde pequeno ele era conhecido por seu espírito livre e a sua energia contagiante. Ele era filho de uma família bastante trabalhadora e o Brian teve uma infância típica da classe média americana, rodeado de muitos amigos e aventuras. Ele era muito querido no bairro onde morava. Uma das conexões mais especiais do garoto era com a sua meio-irmã Crystal. Eles eram filhos da mesma mãe, mas de pais diferentes e tinham um vínculo muito especial, protegendo e cuidando sempre um do outro ao longo da infância e da adolescência. A Crystal e o Brian eram inseparáveis, desde pequenos compartilhavam segredos, brincadeiras e muitos sonhos. Ele a via como a sua confidente, alguém que sempre estaria ali ao seu lado para te ajudar, e a Crystal admirava o Brian como um irmão protetor e muito carismático, alguém que sempre a fazia rir, não importava a situação. Essa relação dos dois tão forte tornava o que estava para acontecer ainda mais doloroso. Até porque, como eu falei para vocês, eles eram muito confidentes e o Brian era muito protetor com a Crystal. Então ela sentia que também precisava proteger o seu irmão de qualquer coisa, de qualquer mal que pudesse acontecer com ele. O tempo foi passando, eles foram crescendo, as coisas foram acontecendo, fizeram novos amigos e tudo ia muito bem. Até que em 1987, a vida do Brian foi abruptamente interrompida. Ele foi encontrado sem vida no seu apartamento em circunstâncias controversas e misteriosas que chocaram toda a sua família e os seus amigos. O laudo policial indicava que ele havia sido atingido por um disparo na cabeça e apresentava um ferimento que aconteceu ali com um objeto pontiagudo bem no peito. Inclusive, ao lado do seu corpo havia, um rifle calibre 22 e um objeto cortante que estava cheio de líquido vermelho na cama. A cena do crime, gente, foi um mistério desde o início. Haviam sinais de luta no apartamento, mas também alguns elementos que poderiam sugerir que o Brian tivesse feito aquilo com ele mesmo. O que chamava bastante a atenção da polícia é que junto do Brian só tinha uma outra pessoa na residência, que era o John Tidjin, um dos melhores amigos do Brian. E assim, mais tarde foi encontrado no bolso de uma jaqueta do John que estava na sua casa, ou seja, em um outro lugar, alguns projéteis, um pouco de munição para um tipo específico de arma que foi utilizada no falecimento do Brian. Então isso era um pouco suspeito, na verdade isso era muito suspeito. Além disso, o rifle utilizado também continha digitais do John, o que tornava tudo ainda mais suspeito. Fora tudo isso, também teve uma outra coisa que deixou os investigadores bem alertas, porque o John supostamente confessou o crime com muita facilidade. Embora depois ele sempre alegou que a sua confissão foi obtida sob pressão e que ele jamais teria feito algo de ruim para o seu melhor amigo. Mas sem outras provas concretas para explicar ali, a morte do Brian, a polícia rapidamente
prendeu o John e o indiciou por homicídio. A investigação, no entanto, teve muitas falhas graves. Muitos elementos da cena do crime foram alterados, entre algumas fotos que foram tiradas no dia do crime e algumas outras que foram tiradas 5 dias depois, alguns objetos foram movidos e a ex-namorada do Brian foi autorizada a entrar no apartamento apenas 2 dias após tudo ter acontecido para pegar alguns itens pessoais, sem que houvesse nenhum registro oficial dessa ação. Além disso, os policiais envolveram as mãos do Brian em um pedaço de plástico, algo que ficou mal explicado e no final das contas só serviu para destruir evidências, já que esse não era o protocolo correto para testar resíduos de pólvora. Ou seja, se fosse o próprio Brian que tivesse disparado a arma, as suas mãos não teriam mais resíduo de pólvora, já que o plástico poderia afetar essa evidência de uma forma muito drástica. Bom, o julgamento do John aconteceu em 1989 e foi baseado em evidências circunstanciais. A promotoria destacou a confissão do John como a principal prova, argumentando que ele teria discutido com o Brian antes de tirar a vida do amigo. No entanto, a defesa insistiu que a confissão foi obtida de maneira forçada e que as evidências sugeriam que o Brian havia tirado a própria vida. E nesse momento, gente, a promotoria chegou a dar uma gargalhada, alegando que seria impossível que o Brian disparasse bem ali naquela região, no meio dos seus olhos, e depois apunhalasse o próprio peito com aquele objeto pontiagudo. E mesmo que o golpe com o objeto cortante tivesse acontecido antes do disparo, ainda assim seria uma situação quase impossível de acontecer, porque após um ferimento daquela magnitude no peito do Brian, ele com certeza não teria mais forças para pegar o objeto na mão, né, e posicionar e disparar bem na região no meio dos olhos. A promotoria finalizou o seu argumento, lembrando que o disparo tiraria a vida do homem instantaneamente e o ferimento no peito impediria que ele conseguisse levantar a mão até a altura do rosto, pois a sua musculatura estava comprometida. Também foi dito que qualquer um dos dois acontecimentos seria o suficiente para tirar a vida do homem. Então, ele teria perdido a sua vida instantaneamente logo no primeiro ferimento. E não teria como ele ter tido essas duas ações, porque uma delas já seria o suficiente para tirar a sua vida e não daria, né, para ele continuar o serviço, digamos assim. De qualquer forma, a defesa deu de ombros para a promotoria e disse que sem um laudo, nada do que eles estavam falando era provado e tudo se tornava circunstancial. E realmente, pessoal, embora a promotoria realmente tivesse bons argumentos, os investigadores não solicitaram nenhum laudo, deixaram muita coisa passar batido e ainda contaminaram provas importantes ao não respeitar certos protocolos. O único fato que eles tinham é que no apartamento do Brian, onde ele perdeu a sua vida de uma maneira bastante controversa e misteriosa, só estavam 2 pessoas, ele mesmo e o John, ou seja, apenas um dos dois poderia ter feito aquilo. Quem teria maior probabilidade de ter cometido aquele ato, né? Essa que era a grande questão. Só que apesar das inconsistências e da falta de testemunhas diretas, o júri considerou o John culpado e ele foi condenado à prisão perpétua. Esse era um julgamento com júri e em um julgamento com júri ganha quem conta a melhor história, independente de qualquer outra coisa. E naquele momento o júri acreditava na história da promotoria. A família do Brian ficou feliz com a condenação e sentiram que finalmente poderiam ter um pouco de paz. Inclusive a Crystal, que estava feliz que o algoz do seu irmão ia pagar pelo que fez. Mas o tempo foi passando e durante décadas a Crystal acreditou que o John era realmente o culpado pela morte do Brian. No entanto, tudo mudou em 2016, quando ela recebeu uma carta inesperada do John. Nessa carta, ele afirmava sua inocência e pedia o perdão dela, dizendo que a única coisa que desejava era que a verdade fosse descoberta. A princípio, gente, a Crystal ficou relutante e pensou que talvez o homem só quisesse usá-la para se livrar da prisão. Até porque a morte do seu irmão havia ocorrido há mais de 30 anos, porque só agora ele estava entrando em contato com ela. Será que ele não aguentava mais ficar na prisão e precisava de uma passagem para fora daquele lugar? Uma passagem que talvez somente a rendição de um familiar
próximo da vítima pudesse proporcionar a ele? Ou será que realmente ele era inocente e queria que a Crystal o ajudasse a mostrar a verdade? Essas foram as perguntas que a mulher fez a si mesma, mas a carta a fez questionar tudo o que acreditava até então. Aos poucos, ela começou a investigar por conta própria, revisitando os arquivos do caso e relembrando detalhes que antes não havia considerado. As trocas de correspondência entre os dois se intensificaram. E chegou um momento onde a Crystal disse para o John: olha, eu realmente te perdoo se você tiver feito isso com o meu irmão. Eu acho que assim, já se passou muito tempo e que o ato de perdoar é algo digno a todos. Mas o John explicava sua versão da história e apresentava argumentos sobre a inconsistência no julgamento, dizendo como ele tinha sido vítima de uma investigação falha. E foi aí que a Crystal começou a perceber falhas na investigação original. Ela decidiu então visitá-lo na prisão, os encontros foram emocionantes e começaram a ficar cada vez mais frequentes, e aos poucos a Crystal passou de alguém que odiava o John para alguém que queria entender a sua versão dos fatos e que estava se apaixonando por ele. A empatia, gente, começou a crescer dentro dela e logo virou amor. O sentimento que surgiu entre os dois foi inesperado, mas foi bastante intenso. E a partir desse momento, a Crystal começou uma maratona para ajudar o seu amado a sair da prisão. O seu objetivo de vida era provar a inocência do John. E em 2021, após 32 anos na prisão, a condenação do John foi totalmente anulada. Novas provas surgiram com a ajuda da Crystal, incluindo 77 fotos da cena do crime e 32 páginas de relatórios policiais que nunca haviam sido apresentados ao tribunal. Essas provas indicavam que objetos foram movidos e que a investigação inicial foi falha, que a confissão do homem poderia sim ter sido forçada. Além disso, um especialista em reconstrução de cenas de crime apontou que o Brian poderia sim ter tirado a própria vida e apresentou vários casos que aconteceram onde pessoas conseguiram causar ferimentos gravíssimos por mais de uma vez em si mesmos, ferimentos que isolados seriam o suficiente para desviver alguém, mas que mesmo assim a pessoa conseguiu fazer 2 vezes. Isso era importante porque acabava com o argumento que a promotoria apresentou na época do julgamento de que o Brian jamais conseguiria ter feito aquilo com ele mesmo. E aí, gente, o juiz Dick Ambrose, ao analisar os novos elementos, determinou que havia sim uma probabilidade razoável de que o veredito teria sido diferente caso essas provas tivessem sido apresentadas no julgamento original. Principalmente porque uma das informações que mais pegou o júri foi os comentários da promotoria sobre como o Brian não conseguiria ter feito aquilo porque após o primeiro ato ele já perderia sua vida. E agora existia ali, um perito, um especialista nesse tipo de coisa que provava que sim, era possível. Então, com todas essas novas evidências, se essas evidências tivessem sido apresentadas lá no primeiro julgamento, talvez o resultado tivesse sido diferente. E isso era, assim, muito, muito, muito importante porque era o suficiente para anular o julgamento inicial. E foi o que aconteceu, tá? Em agosto de 2021, o julgamento inicial foi anulado e o John foi libertado. Ele ficaria sob supervisão do Estado e em prisão domiciliar até que um novo julgamento acontecesse. Poucos dias depois, a Crystal tomou uma decisão que chocou a todos. Ela e o John se casariam. Para muitos era difícil compreender como uma irmã poderia se casar com o homem condenado pela morte do seu irmão, mas para Crystal esse era um ato de amor, confiança e perdão. Ela acreditava na inocência do John e queria dar a ele uma nova chance de vida. E independente de qualquer coisa, ela já tinha o perdoado também. A cerimônia, gente, foi simples, mas carregada de significado. Aconteceu ali no quintal da residência do John, porque ele estava em prisão domiciliar, então ele não podia andar muitos quilômetros da sua residência, por isso aconteceu ali. E embora polêmica, muitos amigos do casal compareceram. Para Crystal, gente, não havia mais dúvidas, o homem que ela amava não era um assassino, mas sim uma vítima do sistema judicial. E a história da Crystal e do John continua sendo um dos casos mais controversos dos últimos anos. Muitos acreditam que esse homem foi preso injustamente
e agora tem finalmente a chance de viver a sua vida novamente, enquanto outros pensam que o sistema judiciário cometeu um erro gravíssimo ao soltá-lo. Esse caso nos faz refletir sobre o poder do perdão e sobre falhas do sistema judicial, porque realmente, gente, independente de qualquer coisa, houveram sim muitas falhas, já que ou ele foi preso injustamente e por um bom tempo, ou foi solto mesmo tendo cometido um crime horrível por conta de uma investigação frágil. Se pensarmos que a prisão dele foi injusta e ele é inocente, então podemos admitir que o John Tidjane foi vítima de um julgamento baseado em provas frágeis, mas o que a gente tem certeza é que a dúvida sobre a sua culpa nunca será completamente dissipada, pelo menos não até que um novo julgamento aconteça e fique provado de uma vez por todas que ele é inocente. Até a data da gravação deste vídeo, eu não encontrei informações sobre o novo julgamento. A última informação que eu tive sobre o caso é de que a defesa do John solicitou o adiamento do julgamento por mais de uma vez. Aparentemente, a razão para isso tudo é que eles precisavam de mais tempo para colher informações, evidências e provas. Eu, sinceramente, penso que esses advogados com certeza irão tentar atrasar o julgamento o máximo possível. Afinal de contas, por hora, o John está em prisão domiciliar. E depois do novo julgamento, ninguém sabe o que pode acontecer, né? As coisas podem mudar completamente. Então, para o John, é interessante que demore muito para acontecer esse julgamento, porque assim ele pode aproveitar aí a sua liberdade supervisionada, né? Embora esteja em prisão domiciliar, ele utilize uma tornozeleira eletrônica, ele pode ali sair no quintal da residência. Pelo que eu vi em uma matéria, ele tem permissão de ir até um mercadinho próximo da sua casa, então ele até pode sim sair da sua casa e andar uma certa distância. Obviamente que essa distância é limitada, mas assim, é lógico que isso é muito melhor do que estar preso em uma cadeia. Agora, sobre a Crystal, ela realmente tomou uma decisão que poucos conseguiriam compreender. Eu mesmo não sei como que ela conseguiu se aproximar de um homem que é suspeito de tirar a vida do seu irmão, ajudar ele a sair da cadeia e ainda apostar no amor com ele. Eu, sinceramente, jamais, gente, jamais me aproximaria de alguém que foi suspeito de tirar a vida de alguém que eu amo. E o que mais me impressiona nisso é que, assim, as cartas da Crystal e do John demonstram que ela já tinha perdoado ele antes de acreditar na sua inocência. Então parece que eles já estavam começando a criar sentimentos um pelo outro, mesmo antes dela acreditar que ele era inocente, sabe? Eu penso, inclusive, que essa questão aí dela acreditar na inocência dele acabou vindo porque ela quis acreditar nisso, por conta do amor que ela desenvolveu por ele, sabe? É óbvio que isso é uma opinião minha, né, gente? Mas é o que eu pude perceber enquanto eu pesquisava sobre esse caso. Mas o que eu quero saber mesmo é o que você acha disso tudo. O John foi uma vítima da justiça ou há algo nesse caso que ainda não foi revelado? Você conseguiria perdoar alguém que foi acusado de tirar a vida de um ente querido, de alguém próximo a você? Deixa pra mim aqui nos comentários a sua opinião. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.